E aí galera, beleza? Vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar sobre pressão atmosférica e pressão em líquidos. Então olha só, pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão exercida pelas massas de ar que envolve o planeta. Ah, professor, mas como assim? O ar exerce uma pressão? Sim, o ar exerce uma pressão, pois o ar ele possui peso, né? Existe uma força-peso atuando sobre o ar, tá? Por exemplo, se a gente pegar 1.000 litros de ar, conseguir retirar ali 1.000 litros de ar do ambiente, esses 1.000 litros equivalem a mais ou menos 1,3 quilos. Então, se eu tenho massa, vai existir uma força-peso atuando sobre essas massas de ar. É daí que vem a pressão atmosférica, ok? Como é que funciona, né? Preste atenção aqui na imagem, olha só. Em regiões onde a altitude é mais elevada, a gente tem um ar mais rarefeito. É como se tivéssemos poucas partículas de ar, tá? Então aqui, ó, as bolinhas azuis vão estar representando o ar, tá? Então, em altitudes mais elevadas, a gente tem uma coluna de ar menor. Eu vou ter uma massa menor de ar, então a pressão atmosférica ela é mais baixa. Em altitudes mais baixas, a gente vai ter uma maior quantidade nas partículas de ar, vamos ter uma massa de ar maior, uma coluna de ar maior, então a pressão atmosférica é maior, ok? A nível do mar, nós temos um valor padrão, um valor de referência, preste atenção, a nível do mar. Então, a nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, certo? ATM é a sigla para atmosfera. ATM ou atmosfera vai ser uma outra unidade de medida para pressão. Tá? Na aula passada a gente viu algumas unidades de medida para pressão, o ATM é uma outra unidade de medida para pressão. 1 ATM é igual a 100.000 Pascal. Certo? Lembra que o Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado? O Pascal é a unidade padrão utilizada para pressão, ok? Então, 1 atm é igual a 100.000 Pascal ou 1 vezes 10 a quinta Pascal. Galerinha, aí olha só, por que a gente não sente o efeito dessa pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica de 100.000 Pascal, né, 1 atm, é uma pressão atmosférica equivalente a uma massa de 10.000 quilos. Então imagine só, tem 10 toneladas, 10.000 quilos sobre o corpo da gente. E mesmo assim a gente não sente esse efeito provocado pela pressão atmosférica, né? Por que a gente não sente esse efeito? Olha só, da mesma maneira que o ar que está em volta da gente exerce uma pressão no nosso corpo, exerce uma força no nosso corpo, as partículas do nosso corpo, o ar que está dentro do nosso corpo, também exerce uma pressão, também exerce uma força, de dentro para fora. Então a gente tem a pressão externa, vai estar exercendo uma força de fora para dentro, mas nós também temos essa pressão interna, tá? Uma força de dentro para fora. Então essas forças se equilibram e não percebemos o efeito dessa pressão atmosférica. Mas olha só o que a pressão atmosférica pode causar. Tá? Uma experiência foi realizada com um vagão-tanque. A gente tem aqui a imagem de um vagão-tanque e é utilizado uma máquina, né, chamada bomba de vácuo, para retirar o ar que está dentro desse vagão-tanque. Quando retira esse ar, ou parte do ar que está aqui dentro, olha o que acontece. O vagão ele implode, ok? Ele vai amassar, ele vai implodir devido à atuação da pressão atmosférica. A pressão interna baixou, a pressão externa, que seria a pressão atmosférica, se torna maior do que a pressão interna e aí o vagão ele implode, ok? Só para vocês terem aí uma ideia do efeito da pressão atmosférica. Isso não acontece com o nosso corpo porque internamente existe gás no nosso corpo, existe ar e o ar, essas partículas exercem uma força de dentro para fora, né? Uma pressão de dentro para fora que se equilibra com a pressão externa. Pressão em líquidos. Galerinha, a gente viu na aula passada a pressão de forma geral, porém ali a gente viu uma expressão matemática que era aplicada mais a meios sólidos, tá? Quando se fala em líquidos, a gente vai ver uma outra expressão matemática para utilizar
para os líquidos. Por que existe essa diferença? Porque no caso do líquido, olha só aqui na imagem, o celular dentro da água, tá? Quando a gente tem um objeto mergulhado, imerso em um líquido, esse líquido ele vai envolver todo o objeto, certo? Se ele envolve todo o objeto, o que é que acontece? Ele vai exercer uma pressão por todo o corpo desse objeto, tá? Então, um corpo que se encontra mergulhado em um líquido sofre pressão em todas as direções, ok? Então, ele vai sofrer pressão em todas as direções do corpo dele, né? Em toda a sua dimensão desse corpo vai estar atuando forças, vai estar existindo ali uma pressão. Tá certo? Então é diferente da situação que a gente viu para os sólidos, né? A pressão exercida em um líquido não depende da área de contato ali onde está atuando a força, ok? Aí olha só, a título de curiosidade, o que é que pode acontecer? A gente viu no slide anterior que ocorre um equilíbrio entre a pressão externa, né? A pressão atmosférica que o ar exerce no corpo de uma pessoa, por exemplo, e a pressão interna que o ar que está lá dentro, as partículas desse corpo, exercem de dentro para fora, tá? Ocorre esse equilíbrio e a pessoa não sente o efeito da pressão atmosférica. Quando a gente mergulha, a gente vai estar sofrendo pressão em todas as direções do nosso corpo, certo? E aí, quando eu mergulho, por exemplo, em uma piscina, ou quando mergulho no oceano, você tem a pressão atmosférica, a pressão do ar, e mais a pressão da água sobre o seu corpo. Então, eu vou ter um somatório de pressões atuando sobre o corpo da pessoa. O que é que vai acontecer? Para que não se sinta esse efeito, as partículas do nosso corpo vão ter que exercer uma pressão maior para poder ocorrer o equilíbrio. Então, por exemplo, o pessoal que faz pesca clandestina de lagosta costuma mergulhar apenas com o arpão, né? Vai fazer lá a pesca com o arpão e com a mangueira. Essa mangueira fica conectada no cilindro lá no barco. E aí essa mangueira, o que é que vai acontecer? Essa mangueira ela pode enroscar em uma rocha, pode sofrer danos. Se a mangueira fura, se ela se rompe, o cara vai ficar sem ar. Se ele ficar lá embaixo, ele morre afogado. Se ele subir muito rápido, o que é que pode acontecer? Se ele subiu muito rápido, não dá tempo de ocorrer esse equilíbrio entre as pressões. Lembra, o cara estava lá em cima sob uma pressão de 1 atm. E o gás interno, né, o ar interno do corpo dele, exerce uma pressão de dentro para fora que se equilibra com a pressão externa, a pressão atmosférica. Quando ele mergulha, a pressão que está atuando no corpo dele aumenta. Então, essas partículas internas precisam aumentar também a pressão para que ocorra o equilíbrio. Quando ele sobe muito rápido, não dá tempo de ocorrer esse equilíbrio. A pressão aumentou, ele subiu muito rápido, a pressão está diminuindo, a pressão externa, mas a pressão interna continua ainda elevada. Então não dá tempo ocorrer esse equilíbrio e aí ele vai ter problemas. É como se o ar que está dentro do corpo dele começasse a escapar. Tá? Pode formar bolhas, coágulos na corrente sanguínea dessa pessoa, ok? E aí os problemas para a saúde serão graves. Outra situação, a título de curiosidade, o pessoal que faz mergulhos profundos, né? O pessoal realizam mergulhos ali além de 40 metros de profundidade. As pessoas profissionais que investigam, estudam cavernas, né? Fazem mergulhos muito profundos. O que é que acontece? Essas pessoas são preparadas para isso, são treinadas, usam equipamentos adequados, porém, mesmo assim, elas precisam ter um cuidado a mais quando elas vão subir. Elas descem, passam um tempo lá fazendo a pesquisa, e aí quando elas sobem, elas precisam parar em alguns pontos e ficar ali, parada naquela altura, naquela região, para que ocorra o equilíbrio da pressão. Então, dependendo da profundidade que essa pessoa foi, ela pode passar de minutos a horas parada em uma determinada profundidade, só para que ocorra esse equilíbrio entre as pressões antes de subir a superfície, tá certo? Então, o mergulho profundo, ele exige alguns cuidados a mais devido à pressão dos líquidos e também à pressão atmosférica no ambiente, ok?
Cálculo da pressão em líquidos. Então, como é que a gente faz para calcular essa pressão nos líquidos? Já falei para vocês que não dá para usar aquela fórmula que a gente viu, a expressão matemática que a gente viu na aula passada, P igual a F sobre A, né, que a gente viu para os sólidos, ok? Então, nos líquidos, o que é que vai acontecer? A gente vai usar a seguinte: o P, né, representa a pressão, é igual a dGH. O D de densidade, o G, que é a aceleração da gravidade, e o H é a altura ou profundidade, tá certo? Então, a pressão nos líquidos, ela depende principalmente da altura da coluna de líquido ou da profundidade onde a pessoa se encontra. Por exemplo, aqui na imagem, olha só, temos um recipiente fechado com líquido até o topo. Vou destacar dois pontos nesse recipiente, um ponto A e um ponto B. Veja que existe uma diferença de altura entre os dois pontos. Vou ter aqui uma altura H1 e uma altura H2, altura ou profundidade. Então, o que é que vai acontecer? O ponto A, ele está em uma altura, em uma profundidade menor do que o ponto B, ok? Então, a pressão no ponto B será maior do que a pressão no ponto A, tá? Porque a pressão em um líquido, ela vai depender principalmente da profundidade onde se encontra o objeto ou da altura da coluna de água, de líquido, que está sobre esse objeto. Beleza? E aí, galera, tem mais um detalhe importante. Olha só. Nesse caso, essa primeira expressão, ela é aplicada para recipientes fechados, tá? Uma caixa d'água, por exemplo. Por quê? Porque quando o recipiente está aberto, uma piscina, o oceano, um rio, um lago, a gente vai ter a pressão do líquido mais a pressão atmosférica, né? A pressão do ar que está atuando sobre aquele recipiente que está aberto, ok? Então, quando o recipiente está aberto, a gente acrescenta nessa primeira expressão matemática a pressão atmosférica, que está sendo representada aqui pela sigla PA. Certo? Então, aqui a gente tem P de pressão igual a PA de pressão atmosférica, mais a densidade, gravidade e altura ou profundidade, ok? Então, quando a gente calcula a pressão de um objeto que está numa piscina, no oceano, no rio, nos lagos, a gente está pensando aí em um ambiente, um recipiente aberto. Então, a gente usa essa segunda expressão matemática, tá? Quando o ambiente, o recipiente, ele é fechado, como uma caixa d'água, a gente usa a primeira expressão matemática que eu estou destacando aqui com a ponta do laser. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos? Olha só, no primeiro exemplo temos o seguinte: uma caixa d'água com 1000 litros de capacidade e 0,97 metros de altura. Possui a flange de saída em sua base inferior. Então, quando eu falo aqui flange, é aquela torneirinha de saída, o adaptador de saída, tá? Então, esse adaptador de saída está na base inferior da caixa d'água. Temos aqui a imagem, estaria aqui na base da caixa d'água, no fundo da caixa d'água. Determine a pressão na flange de saída da caixa d'água. Então, a questão deu pra gente a capacidade dessa caixa d'água, 1000 litros. Deu a altura, né, a profundidade aqui da caixa d'água, 0,97 metros. Pede a pressão, ok? Nós vamos usar aqui, ó, a primeira expressão matemática que a gente viu no slide anterior. Por quê? P igual a dGH. Porque aqui é uma caixa d'água, é um ambiente, é um recipiente fechado, tá certo? Então eu vou usar aqui a primeira expressão que a gente viu no slide anterior. O que é que acontece? A questão, ela não deu pra gente a densidade da água, né? A gente está falando da caixa d'água, então o líquido que está lá dentro é água. Não deu a densidade da água. A densidade da água a gente viu em aulas passadas. Ela pode ser 1000 kg por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico. Esse valor é importante, coloque na testa da pessoa que vocês mais amam, tá? Para não esquecer. Precisam memorizar alguns valores que são considerados elementares. Questões, provas do Enem, por exemplo, nem sempre fornecem esses valores para vocês. Então, a densidade da água, que a gente vai utilizar aqui, 1000 kg por metro cúbico, ok? Quando se usa a fórmula, a expressão matemática para calcular a pressão em líquidos, utiliza a densidade da água em quilograma por metro cúbico, beleza? Então,
densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. O G é outro valor, né? Eu disse G, aceleração da gravidade, é outro valor considerado elementar, que a gente precisa saber. Então, o G, aceleração da gravidade, questão também pode não dar para você. Se não der, você precisa saber. Então, a aceleração da gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? A altura a questão deu, e aí é só a gente substituir na fórmula. Então, a pressão vai ser igual densidade da água, né, 1.000, vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes a profundidade que a questão forneceu para a gente. Profundidade ou altura, 0,97. Então, substitui aqui. Agora é só multiplicar, tá certo? Eu vou fazer o passo a passo, mas vocês podem fazer direto. Então, aqui, 1.000 vezes 10, 10.000, vezes o 0,97 que sobrou. 10.000 vezes 0,97, eu vou ter 9.700 Pascal, certo? A unidade de medida para a pressão, a unidade padrão é o Pascal, ok? Poderia colocar aqui Newton por metro quadrado também, mas eu vou seguir o padrão Pascal, tá certo? Então, esse é o exemplo 1. Vamos fazer o exemplo 2? Durante um mergulho recreativo, um mergulhador parou a 5 metros de profundidade para observar corais. Calcule a pressão no ponto onde se encontra o mergulhador. Galerinha, aqui a gente está falando de um ambiente aberto ou um ambiente fechado. Olha só, um mergulhador, tá? Ele mergulha e para observar corais. Então, estamos falando do oceano. O oceano é um ambiente, um recipiente aberto, tá? Então, eu vou usar aí aquela segunda expressão matemática. A questão nos deu a profundidade, pede a pressão, e aí a gente vai usar a segunda expressão matemática que a gente viu no slide anterior. Então, P de pressão é igual a PA, pressão atmosférica, DGH, densidade, aceleração da gravidade e altura ou profundidade, ok? Novamente, a questão não deu para a gente a densidade, mas a gente está falando do oceano, então é água ou líquido, não é? Então, a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, ok? Existe pequena diferença entre a densidade da água pura e a densidade da água salgada, mas a diferença é pequena. Então, para cálculos, a gente pode considerar o mesmo valor, tá certo? Então, 1.000 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade também não foi dado, mas sabemos o valor, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Agora é só substituir na fórmula, tá? O PA, pressão atmosférica, também é outro valor que é importante estar lembrando, certo? PA, que é a pressão atmosférica, 1 atm, que é em Pascal, 100.000 Pascal, tá certo? Então, pressão atmosférica, 1 atm. 1 atm equivale a 100.000 Pascal. Também foi mostrado no início dos slides da aula de hoje, ok? Então, é só substituir esses valores na expressão matemática. Então, a minha pressão vai ser igual a pressão atmosférica, PA, 100.000, mais densidade da água, 1.000, vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes a altura, né, a profundidade em que se encontra o mergulhador, 5 metros. Ok? Aí é só a gente multiplicar. Aqui precisa tomar cuidado com a expressão matemática, né? Primeiro resolve a multiplicação, depois a adição. Então, vou repetir aqui os 100.000, mais, aí resolvo a multiplicação. 1.000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 5, 50.000. Ok? Agora eu posso resolver a adição. Tá? Aqui eu já fiz direto, não fiz tão passo a passo como a gente fez no primeiro exemplo. Então, 1.000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 5, 50.000. Ok? Agora eu posso somar 100.000 com 50.000. Eu vou ter aí 150.000 Pascal. Beleza? Lembrando, a unidade de medida padrão para a pressão é o Pascal. Tá? Ah, professor, mas como é que eu sei que deu aqui Pascal e não iria aparecer ATM, não iria aparecer outros valores de unidade? Tá? Por quê? Lembra que o Pascal é igual a Newton por metro quadrado. E nas unidades anteriores da gente, eu tenho metro. Então, metro, tá certo? Então, como está aparecendo metro, a resposta final iria dar Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, ok? Então, calculou, coloca o Pascal no final, resolveu a continha.
Beleza, galera? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!